Anemia dos nossos pets. Você sabe quando é que um cão está com anemia? Você sabe se tem como identificar um gatinho com anemia? Hoje nós estamos com a Vitória Rodrigues, ela que é médica veterinária, aceitou nosso convite, está aqui com a gente para bater um papo, né? Tudo bem, Vitória? Tudo bom, Seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer estar recebendo você. Prazer. E a gente já começa a nossa segunda-feira, esse mês de abril, logo cuidando bem dos nossos pets. E ela que é médica veterinária, traz aqui algumas informações nesse bate-papo, onde a gente vai falar da anemia dos pets. E aí a gente inicia falando, que agora há pouco a gente estava falando sobre obesidade, né? Uhum. E aí eu me pergunto, a questão da anemia nos pets, também, às vezes a pessoa imagina, não, o meu pet é obeso, não tem problema de anemia, mas pode acontecer? Pode acontecer. Na verdade, a anemia, ela não é bem uma doença em si, mas ela é um sinal de algo maior, né? Alguma outra patologia existente. Algo não vai bem. É sinal de que algo não vai bem. Como, por exemplo, apesar do pet ser obeso, né? Se ele tiver uma infestação muito grande de carrapatos, por exemplo. Os carrapatos, eles transmitem uma doença, várias, na verdade, hemoparasitoses causadas por micro-organismos que podem causar anemia. Então, a anemia, ela vem mais como um sinal de que algo não está bem, um sinal de uma patologia pré-existente. Quando você fala dos carrapatos, isso realmente chama atenção, porque, por sinal, um dos sinais que muitas vezes pode chamar para um alerta relacionado a esse pet. Além dos carrapatos, só que você chamou a atenção para esse tipo de anemia que pode acontecer nesse pet, quais são outras situações que podem provocar essa anemia? Olha, além da doença do carrapato, né, causada por outros micro-organismos, como Ehrlichia, Anaplasma, Babésia, que causam uma anemia severa em animais, a gente pode ter também outras doenças de cunho infeccioso, inflamatório e até doenças renais. Doenças renais crônicas costumam causar uma anemia crônica em pets. Porque o rim, ele produz uma substância que ela é muito importante para a estimulação do crescimento e diferenciação das hemácias lá na medula óssea. Então, se eu tenho um problema renal, eu vou ter um problema na produção das hemácias. E assim eu vou ter anemia. Olha só que interessante. E aí a gente chama atenção para um mito ou para uma verdade, de que as fêmeas correm o risco de ter mais anemia do que os machos. Isso é mito? Isso é um mito. Eu acho que sim. Acredito que seja um mito, sabe? Porque assim, é como eu te falei, a anemia, ela está mais relacionada a um problema pré-existente. Ela é um sinal de que algo não está bem, né? Quando você corrige aquele algo, quando aquele problema, quando você trata os carrapatos daquele pet, na verdade é um sinalzinho de alerta. Isso. E a anemia, ela tem cura? Com certeza, assim, se encontrado o problema causa, né, o problema causa da anemia, seja ele hemoparasitose por conta da doença dos carrapatos, ou uma doença renal crônica, ou uma doença infecciosa, e tratado, né, então a anemia vai haver uma solução. Quais são os sintomas para esse sintomas, pet? assim, os tutores, eles começam a perceber o animal mais apático. Às vezes as mucosas, elas ficam um pouco mais pálidas também. Eles ficam mais sonolentos? Com certeza, como eles ficam mais apáticos. Porque os gatos é mais difícil de você observar isso, né? Porque gato é muito manhoso. Gato no geral, quando adoece, às vezes é até difícil você perceber que ele está doente por conta do comportamento, né? Mas, no geral, os animais ficam mais apáticos, eles diminuem ali a ingestão do alimento. Você percebe, às vezes, até uma questão do emagrecimento também por conta disso. Tem uma duração muito longa quando você começa? Como é que você faria esse tratamento? Descobrir que o meu pet está com anemia. Como descobrir que o pet está com anemia? Encaminhar ao veterinário para realização de exames de sangue. Aqueles exames, hemograma, leucograma, porque o exame de sangue ele vai dizer ali, vai ter os parâmetros, né, para avaliar a questão da quantidade de hemácias, do volume dessas hemácias, da quantidade de hemoglobina, porque assim,
as hemácias, elas carregam oxigênio para todos os outros órgãos do corpo, né? E outros nutrientes. Então, se há um problema ali na quantidade, ou no número, ou no volume das hemácias, consequentemente o animal vai ter uma absorção de nutrientes menor, uma oxigenação menor nos tecidos, certo? Então, o exame de sangue ele é crucial para a questão do diagnóstico da anemia. Essa anemia, ela vem, faz o tratamento, ela pode voltar? Com certeza, principalmente se a causa dela voltar. Por exemplo, tem animais que têm doença do carrapato, né? Trata, e um tempo depois acaba voltando de novo. Basta um carrapatinho ir picar ali e infectar o animal com a Ehrlichia canis, que é o parasita que causa a erliquiose, e aí ele pode vir a desenvolver uma anemia de novo. Essa alimentação vai influenciar de alguma forma relacionada a essa anemia? É menos comum em pets essa anemia relacionada à deficiência de ferro, mas pode acontecer também uma anemia relacionada à deficiência de nutrientes, como ferro, vitaminas, certo? Então, realmente é sempre bom e importante estar suplementando o animal. Pronto, é isso que eu queria saber. Quando esse pet, ele teve anemia, essa suplementação, ela vem para ajudar mais? Quais são os tipos, por exemplo, de suplementações que acabam sendo utilizadas no pet? E se a alimentação ela acaba mudando depois que esse pet tem essa anemia? Ou não, vai continuar? Porque assim, hoje a gente vê no mercado, a gente estava agora há pouco falando sobre a questão da obesidade. Uma infinidade de alimentações para pet que confunde a mente das pessoas, né? Assim, hoje em dia existem diversas rações no mercado, né, formuladas, geralmente, às vezes, já direcionando para o problema do animal. Então, por exemplo, se eu tenho um pet com doença renal crônica, existem rações já formuladas para um animal com doença renal crônica, para conseguir manter os níveis, os parâmetros fisiológicos dele em níveis adequados, para que ele não venha a ocorrer essa questão da anemia e acaba piorando com o passar do tempo. Então, assim, é importante sempre estar procurando auxílio veterinário, né, para poder saber a especificidade de cada caso, certo? E o que o animal precisa em questões nutricionais, certo? Se é ração X, se ele precisa ser suplementado com algum tipo de vitamina, ou se pode ser fornecida algum tipo de alimentação natural, que hoje essa questão da alimentação natural também está bastante em pauta com os pets, certo? A questão dos pelos vai influenciar também a queda excessiva? Porque tem algumas raças que a gente sabe que tem aquela troca de pelos. Mas é algo que pode se observar também com anemia ou não? Com certeza. Na verdade, o pelo, ele é um demonstrativo, né, de que algo não está bem. Geralmente, quando o animal está com aquele pelo mais eriçado, quando está com o pelo menos brilhoso, né, mais opaco, geralmente tem algum problema, né? Então, o pelo é um sinal de que algo no organismo do animal não está bem. Ele é um reflexo, geralmente. Quando é que essa anemia pode ser considerada grave na vida do pet? Quando ela pode ser considerada grave? Olha, existem casos, principalmente relacionados à doença do carrapato, que eu já falei, né? Em que animais têm anemia severa e que podem precisar até de transfusão sanguínea. Nossa. Tá? Porque a doença do carrapato, ela costuma causar diversas hemorragias pelo corpo, certo? E o animal perde muito sangue, perde um volume de sanguíneo muito forte. E aí, em alguns casos, é necessário até que realize-se uma transfusão sanguínea. Quer dizer, é importante o tutor observar o comportamento desse pet. O clima também pode influenciar ou não? Geralmente essas anemias, até relacionadas a esses carrapatos, eles gostam mais do clima quente ou do clima frio? Olha, geralmente, principalmente na época assim, das chuvas, sabe? Os períodos das viroses. Os animais costumam, principalmente animais que têm mais acesso à rua, ou saem para passear, né? Ou têm contato com outros animais, estão mais susceptíveis a doenças infecciosas.
E aí, como eu te falei, que a anemia ela é um sinal, né, de uma outra causa pré-existente, uma outra doença, né? A gente pode considerar que sim, num período chuvoso, os animais estão mais susceptíveis a... E esses carrapatos também vão gostar muito de pets cabeludos, né? Ou não? Isso é uma ilusão, também é um mito. Na verdade, o carrapato, ele gosta de qualquer... Não tem essa escolha. Qualquer... As pessoas têm essa visão de que um pet peludo, ele vai, né, aproximar mais o carrapato. Isso é ilusão, né? Acredito que sim, que seja uma ilusão, porque assim, o carrapato, ele não escolhe não, ele chega lá, aonde ele vê uma presa, um animal, ele vai lá. Geralmente, o que eu percebo é que os animais de rua, né, que estão mais susceptíveis, às vezes eles acabam sendo um pouco mais resistentes, sabe? Devido a eles estarem com aquela estimulação antigênica frequente, de certa forma. Mas assim, o carrapato e a doença do carrapato não escolhe raça nem pelagem, não. Aonde ele chega, ele causa um estrago. Pronto, e quando a gente fala de anemia nos pets, a gente geralmente pensa mais nos cães. O que falar dos gatos? Olha, nos gatos também. Apesar dos gatos, você perceber assim, que eles têm um pouco menos questão de ectoparasitas, é mais raro a gente ver um carrapato no gato, até porque eles têm um comportamento um pouco mais higiênico, eles estão sempre se limpando, se lambendo, né? Mas também, principalmente por conta das doenças renais, porque gatos são animais que ingerem uma pouca quantidade de água, né? Até pelo estilo de vida desse animal quando foi domesticado, né, a gente modificou todo o estilo de vida desse animal. Na natureza, os felinos, eles se alimentavam de outros animais, né, eles eram predadores que se alimentavam de lagartos, ratos, né, animais que são feitos de água, né, então eles retiravam a sua porcentagem de água das suas presas. E aí, quando a gente domesticou eles, né, eles acabaram tendo mais dificuldade na questão da ingestão de água. E ficaram mais frágeis também, né? Parece que eles se tornaram tão mimosos, né? Mais de dentro de casa que, de uma certa forma, assim como nós, seres humanos, muitas vezes precisamos ter esse contato com a natureza, de uma certa forma também os pets passaram a estar mais dentro das nossas casas. Isso, dentro das nossas casas, é verdade. E aí, de uma certa forma, não deixa de ter uma certa fragilidade. Esse cão, ele começa a estar num ambiente mais habitável ao ser humano e, de uma certa forma, a gente tem que ter alguns cuidados realmente, né? É verdade. E assim, os gatos, pela gente observar que eles têm uma ingestão hídrica menor, eles geralmente tendem a desenvolver problemas renais, problemas urinários, né, com maior frequência. E como eu te falei, as doenças renais crônicas, elas podem também ser um motivo de anemia, certo? Pronto, foi muito bom conversar com você. Faltou alguma informação que a gente possa levar para quem está em casa assistindo o programa? Assim, qualquer sinal de anemia, qualquer sinal de apatia ou algum problema no pelo opaco, viu que o animal está com um comportamento diferente, está mais quietinho, percebeu ali as mucosas um pouco pálidas, percebeu que ele emagreceu, não está se alimentando adequadamente, leva para o veterinário para poder fazer um exame de sangue, para poder descobrir realmente o que é a causa daquela anemia ali. E é muito importante, Vitória, você falar sobre isso, porque o que a gente tem percebido é que com esse cuidado, com esse zelo e com essa fragilidade, muitas vezes, de você ter um pet dentro de casa, você não percebe que esse cão, que esse gato, ele precisa de uma atenção maior. Já não é mais aquele pet que você coloca dentro de casa e lá você deixa e só no dia que ele passa mal, que você observa, é que você vai levar para um veterinário, para alguém realmente ter aquele cuidado todo especial. Muito se mudou. Hoje não é mais a mesma coisa. Ter um pet dentro de casa é um cuidado bem... até porque assim, no dia que você zeloso. vai perceber que ele tá passando mal, às vezes ele já tá nas últimas. Aí você levar pro veterinário, às vezes não dá para fazer milagre e ressuscitar. Verdade. Então, assim, os animais não hoje... é um brinquedinho. Os animais hoje, eles não são brinquedos, assim, eles são parte da nossa família, né? Eles são considerados filhos. As minhas gatas são minhas filhas. Então, eu tô todo dia sempre cuidando delas, observando o comportamento. E a qualquer sinal diferente,
é correr pro veterinário para descobrir qual que é o Ainda problema. bem que as suas gatas têm uma mãe que é profissional. É mais fácil de identificar, né? Você tem quantas gatas? Eu tenho duas. Duas? Ah, então a Lorena ganhou de você. A Lorena ganhou. Muito obrigada por você estar aqui. Quem quiser entrar em contato com você, quiser tirar mais dúvidas, pode entrar em contato através do Instagram, né? Pode sim, através do Instagram. E eu sou professora da Unifacid também. Bom. Então, pode entrar em contato no Instagram ou com a gente lá, que a gente pode certo. tirar todas as dúvidas. Obrigada.